Olá, aqui é Jair Sanches, retomando com a nossa série Sofisma. Roda aí a vinheta. Bom, hoje o assunto da nossa reflexão está em Lucas capítulo 12, ali pelo versículo 13 em diante. Jesus parece estar ensinando muitas pessoas, uma multidão, e alguém ali naquela multidão, um homem, diz para ele: Senhor, eu te peço que o Senhor me ajude a repartir a herança, que eu estou com dificuldade de realizar esse processo aí com meu irmão, então eu preciso da sua ajuda. Jesus imediatamente olhou para o homem e disse assim: quem me colocou entre juiz ou repartidor de herança? Quem disse para você que eu sou repartidor de herança entre pessoas? Quem disse para você que eu estou aqui para repartir bens com pessoas? Em seguida, Jesus olha para a multidão, para as pessoas que o estavam ouvindo e também para aquele homem e diz: tomem cuidado com a avareza, tomem cuidado com essa espécie de ganância, porque a vida de alguém, o ser de alguém, não consiste absolutamente naquilo que esse alguém possui. Em seguida, Jesus emenda com uma parábola e vai dizer assim: a herança ou a fazenda de um homem produziu muito, foi uma colheita surpreendente. Isso é uma história fictícia que ele está contando. E esse homem, que já era um homem rico, ele olha para toda aquela fazenda e para toda aquela colheita maravilhosa, fora do comum, e diz: o que farei agora? Bom, vou construir celeiros maiores. E construindo celeiros maiores, colocou toda a sua colheita, e depois de ver todo aquele montante, disse para si mesmo: agora vou deitar numa rede e vou dizer para mim mesmo: ó alma, come, bebe e folga, porque você já tem em depósito o prêmio da Mega Sena e isso vai durar para muitos dias. E quando ele está com aquele pensamento dentro de si, uma voz ecoa: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e tudo que você reservou aí, todo esse prêmio de Mega Sena, toda essa colheita que você tem aí, para quem será? E o texto termina ali na parábola, e Jesus agora sai da parábola e diz assim: assim é aquele que ajunta bens para si, mas não ajunta riquezas no céu. Bom, eu narrei os versículos para vocês, mas eu quero trazer uma reflexão. Eu estou ficando cada vez mais indignado, enojado com um evangelho que se parece com esse homem. Essa pessoa que vai abordar Jesus pelas palavras do Cristo, não era uma pessoa que estava passando por necessidades e precisava daquela herança. Não era uma pessoa que estava vivendo um tempo difícil e a herança que os pais deixaram, de repente, poderia ajudá-lo a suprir alguma coisa, ou remédios, ou um filho doente, não sei. Era alguém que não estava precisando tanto de dinheiro, mas era alguém que queria mais. Era alguém que já tinha, mas não estava satisfeito com o que tinha. Era alguém que estava querendo apressar a divisão de uma herança para aumentar aquilo que tinha. Então parece que a gente está vivendo um evangelho em que a mensagem vai incitando as pessoas a serem gananciosas, incitando as pessoas a serem avarentas, incitando as pessoas a darem dinheiro para poderem ter mais dinheiro, incitando as pessoas e mostrando a elas que aquilo que elas têm, o tipo de roupa que elas vestem, o tipo de carro que dirigem, o tamanho da casa que moram, isso é o que traduz a bênção de Deus. Isso é o que traduz o favor de Deus na vida dela. Então não é pelo que se é pelo que se tem, é pelo que se possui. E Jesus vai ser categórico em dizer ao homem, antes de contar a parábola: a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância de bem que ela possui. Ou seja, o que você tem ou deixa de ter, isso não traduz se a bênção de Deus ou o favor de Deus, a graça de Jesus está sobre a sua vida. Porque bens não evidenciam bênçãos. Eu vou repetir: bens não evidenciam bênçãos. Então a gente vai olhar para esse mundo afora e vai ver muita gente milionária, bilionária, que não tem nada a ver com Deus. Porque bens não evidenciam bênção. O que evidencia bênção é o tipo de relacionamento que eu tenho com Jesus. O que evidencia bênção é uma vida realmente consagrada a Ele.
O que evidencia bênção é ser um instrumento de Deus para que outros conheçam o Evangelho. O que evidencia bênção é ter uma família na qual a gente olha e vê a mão de Deus nas nossas relações com a esposa, com o marido, com os filhos e vê Jesus trabalhando em nossa vida. O que evidencia bênção é nossas relações ao nosso redor não serem tão doentias, tão nocivas, tão cheias de acúmulo de inimigos, porque bens materiais nunca vão evidenciar bênção. E a igreja do nosso século, a igreja do nosso país aqui no Brasil, parece que focou naquilo que você tem é de acordo com aquilo que Deus te abençoa. Aquilo que você passa a possuir é porque Deus está agindo na sua vida em seu favor. É porque você está naquele lance de cabeça e não cauda. Então, assim, a religião é um perigo. Eu acho que a religião muitas vezes é uma assassina daqueles que nascem de novo. Porque após nascer de novo, de uma experiência verdadeira, de um encontro com Jesus, as pessoas às vezes são ensinadas a acumular bens. São ensinadas a viver um ritmo de religião em que você faz as coisas para poder receber favores de Deus. Em que você cumpre dias, sacrifícios, desafios e etc. para poder receber alguma coisa de Deus. Isso tem muito mais a ver com paganismo do que com cristianismo. Então, finalizando esse sofisma, cuidado com a ganância, como disse Jesus, cuidado com a avareza, como disse Jesus, porque a vida de alguém não consiste absolutamente naquilo que ele conquista, naquilo que ele tem, no carro que ele anda, na marca da roupa que veste e no tamanho da casa que mora. Deus te abençoe. Até o próximo sofisma. Um abraço. Tchau, tchau.